Campeonatos parados pelo Brasil e as primeiras vítimas do coronavírus. No vídeo de hoje do canal do Nicola, te explico sobre Jorge Jesus, Pedrinho, Luan e um auxiliar técnico do Corinthians. Quero te falar também sobre a saída de Abel Braga, que não é mais técnico do Vasco, com direito a um técnico português que já foi auxiliar de Mourinho, sendo oferecido para comandar o Cruz Maltino. Tudo isso e muito mais a partir de agora no canal do Nicola. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindo a mais um vídeo do canal. Esse vídeo especial com informações fresquinhas a respeito das primeiras vítimas no Brasil do coronavírus, em especial o Jorge Jesus. Antes quero começar o vídeo contando sobre Abel Braga, que no início da tarde dessa segunda-feira entregou seu cargo ao presidente Alexandre Campelo, não é mais comandante do Vasco, para a alegria geral do torcedor vascaíno, que já não aguentava mais a sucessão de maus resultados e péssimos desempenhos do Vasco dentro de campo. O Abel Braga vai embora depois de 14 jogos, 4 vitórias, 5 empates e 5 derrotas, situação bem delicada na Copa do Brasil e também no Campeonato Carioca. O Vasco é o penúltimo num grupo de 6 na Taça Rio, correndo enorme risco de não conseguir vaga para as semifinais da Taça Rio, exatamente como já aconteceu na Taça Guanabara, isso sem falar na derrota para o Goiás, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil, derrota em casa. Agora o Vasco vai ter de superar ou reverter essa derrota jogando como visitante quando os campeonatos recomeçarem por aqui. Queria dar como informação importante a respeito do Abel Braga, que ele ainda não recebeu qualquer centavo desde que se tornou técnico. Ele foi contratado em 16 de dezembro, ou seja, trabalhou exatos 3 meses à frente do clube, mas não recebeu qualquer centavo. A boa notícia para o torcedor vascaíno é que, como ele pediu demissão, não terá direito ao valor da multa rescisória, mas o Vasco vai ter de arcar com esses 3 meses de salário. Ele ganhava R$450 mil por mês, ou seja, o Vasco lhe deve R$1.350.000, grana altíssima para um cara que entregou muito pouco dentro de campo. Sobre o sucessor dele, quem vai ser comandante do Vasco a partir de agora? O nome que mais agrada já há bastante tempo é do Eduardo Barroca, que trabalhou na temporada passada pelo Botafogo e atualmente comanda o Curitiba. Na semana passada já havia existido essa especulação, o Curitiba e o próprio Barroca desmentiram qualquer contato, mas a partir de agora, com um cargo livre, pode existir sim essa consulta, esse contato. O nome de Jair Ventura também foi especulado e quero trazer mais uma novidade para essa história toda. José Moraes, técnico de 54 anos de idade, português, que foi durante muito tempo auxiliar técnico de José Mourinho, foi oferecido para o Vasco da Gama. Ele quer muito trabalhar no futebol brasileiro e ver no Vasco uma grande oportunidade. Acaba de ser campeão na Coreia do Sul à frente do Jeonbuk Hyundai. Acho que é assim que se fala o nome desse time sul-coreano. Então é o nome que vai ser analisado, mas dentro do Vasco há uma primeira impressão de que a solução tem que ser interna, tem que ser brasileira, por alguém que já conheça o nosso futebol. Aguardemos cenas dos próximos capítulos. Quero falar agora sobre o Corinthians, que vai suspender por tempo indeterminado qualquer tipo de atividade em seu centro de treinamento no Parque Ecológico do Tietê, tudo por causa do coronavírus. O primeiro caso suspeito é do Pedrinho, que foi para Portugal assinar contrato com o Benfica, voltou de lá sentindo alguns sintomas, foi isolado, inclusive já fez o teste para saber se está ou não com o coronavírus. O Corinthians aguarda esse teste. O Luan, a partir de domingo, acordou muito mal, sentindo dores no corpo, ainda conseguiu enfrentar o Ituano, mas continuou piorando. E nessa segunda-feira acabou sendo isolado. É um cara que está sendo cuidado, avaliado e pode sim nas próximas horas passar também pelo teste do coronavírus. Tem ainda um terceiro caso suspeito de um auxiliar técnico do Thiago Nunes, o cara da confiança do Thiago, que veio com ele para cuidar da análise de desempenho e também está sendo monitorado de perto, porque existe a possibilidade dele ter contraído o coronavírus. Por conta dos casos e também pelo fato de o Campeonato Paulista estar paralisado, o Corinthians decidiu colocar fim às atividades por tempo indeterminado. A ideia é que ninguém pise por lá tão cedo. Antes de falar sobre Jorge Jesus, que testou positivo para o exame de coronavírus, quero contar bastidores das reuniões em São Paulo e no Rio que determinaram pela paralisação do Campeonato Paulista e também do Campeonato Carioca. Em São Paulo por tempo indeterminado, no Rio de Janeiro por 15 dias. Houve muita discussão, debate e até polêmica nas duas reuniões. A primeira delas em São Paulo, com São Paulo, Corinthians e Palmeiras de um lado, Santos e Federação Paulista do outro. O São Paulo, Corinthians e o Palmeiras ainda tiveram a companhia da Ponte Preta e da Inter de Limeira, esses 5 clubes defendendo que o Campeonato Paulista parasse
por conta do coronavírus, o Santos, a Federação Paulista e outros 10 times do interior, todos defendendo a continuidade do campeonato com portões fechados. Essa turma toda ainda sugeriu que a última rodada dessa fase de grupos acontecesse no meio da semana, aproveitando do fato de a Copa do Brasil estar interrompida. Assim, a última rodada seria disputada no meio de semana e a penúltima ficaria mantida para o fim de semana, e dessa maneira, essa semana, a gente teria a conclusão da fase de grupos. A preocupação dos times do interior tem muito a ver com contratos assinados com os atletas, quase todos contratados até o fim do mês de abril. E caso o Campeonato Paulista demore para terminar, esses clubes podem ter problemas com os contratos dos seus atletas. Até porque o futebol brasileiro exige, como tempo de contrato mínimo, 3 meses. Ou seja, os contratos dos atletas que terminarem teriam de ser renovados por mais 3 meses, e esses times do interior não teriam capacidade financeira para bancar esse custo. No final das contas, Corinthians, Palmeiras e São Paulo ameaçaram não jogar e a Federação Paulista recuou e aceitou o adiamento, a interrupção do Campeonato Paulista por tempo indeterminado. Já no Rio de Janeiro, Fluminense, Botafogo e Vasco estiveram de um lado, Flamengo e os pequenos do outro lado. O Flamengo do presidente Rodolfo Landim entendia que era hora de continuar jogando, ainda que com portões fechados, para tentar acelerar, agilizar o Campeonato Carioca. Botafogo, Vasco e Fluminense entendiam que era necessário parar até para que os times pudessem ter a tranquilidade de que só jogariam sem oferecer risco para seus atletas. Jogadores do Vasco, do Botafogo e do Fluminense andaram bem bravos nos últimos dias por conta do fato de terem que jogar, mesmo correndo o risco de estarem com o coronavírus ou de adquirirem essa doença que se tornou uma pandemia pelo mundo. No final das contas, depois de uma longa, gigante, muito demorada reunião, a FERJ, Federação do Estado do Rio de Janeiro, determinou a paralisação do campeonato por 15 dias até que a gente entenda melhor como é que vai funcionar essa pandemia em território brasileiro. Vale lembrar que em São Paulo ainda restam 6 datas até o fim do campeonato estadual. No Rio de Janeiro são 4 ou 6 datas. 4 datas se o Flamengo conseguir ganhar também a Taça Rio, tendo sido o time com maior campanha, com maior pontuação na soma dos 2 turnos. Se a gente tiver um outro time campeão da Taça Rio, ou um time fazendo mais pontos do que o Flamengo na soma dos 2 turnos, a gente vai ter a necessidade de uma final de Campeonato Carioca, e aí seriam mais 6 datas até o fim do campeonato. Para fechar, quero falar sobre Jorge Jesus, o único funcionário rubro-negro que testou positivo para o exame do coronavírus. Foram 80 pessoas do Flamengo, entre jogadores, membros de comissão técnica e diretoria, que foram testados na última sexta-feira. Os resultados foram saindo ao longo do fim de semana e o Flamengo só divulgou os resultados no meio da tarde dessa segunda-feira, porque queria que todos os exames estivessem prontos. E o resultado do JJ, de acordo com o Flamengo, deu positivo fraco ou inconclusivo. Até por isso, já foi encomendada uma segunda amostragem, um segundo teste, e enquanto isso, Jorge Jesus repousa em casa, de acordo com o Flamengo, apresenta um estado de saúde estável. O curioso ou o triste dessa história toda é que a notícia do Jorge Jesus tendo testado positivo acontece pouco depois da confirmação da morte de um amigo dele em Portugal. A primeira vítima do coronavírus em Portugal é Mário Veríssimo, que foi massagista do Estrela da Amadora, time que foi dirigido pelo Jorge Jesus lá atrás. O rubro-negro que acompanhou o último jogo do Flamengo contra a Portuguesa no sábado vai lembrar de uma entrevista bem emocionada do Jorge Jesus depois da partida, dando conta da morte de um amigo. Naquele momento ele tinha informação de que o Mário havia morrido, mas não tinha morrido não. Ele acabou morrendo apenas nessa segunda-feira e já no sábado Jesus estava extremamente emocionado com essa história toda. Só para contar que o Mário Veríssimo tinha 80 anos de idade e o Jorge Jesus tem 65 anos de idade. Os dois fazem parte daquele grupo que causa mais preocupação de idosos que mais são afetados pelo coronavírus. Existe a possibilidade de, nos próximos dias, o Flamengo submeter seus jogadores de novo a mais uma bateria de exames, exatamente por conta do Jorge Jesus. Então, se a contraprova, se o segundo exame apontar que de fato o Jorge Jesus está com coronavírus, a diretoria do Flamengo não descarta a possibilidade de submeter os atletas a mais uma vez o exame. Enquanto isso, todas as atividades no Flamengo estão suspensas por 7 dias, aproveitando-se do fato de o Campeonato Carioca estar paralisado. O que mais me soa esquisito em toda essa história é que na manhã dessa segunda-feira, mesmo sabendo que o Jorge Jesus correria o risco de estar com o coronavírus, o presidente Rodolfo Landim defendia que o campeonato prosseguisse. Coisas malucas que só o futebol tem.
Bom, pessoal, eram essas as informações que eu queria dividir com vocês. Espero que tenham curtido o vídeo e deem um like por aqui. Quem ainda não se inscreveu no canal do Nicola, bem fácil. Só apertar um botão vermelho que sempre aparece por aqui. Aproveita e aperta o sininho para ser notificado toda vez que eu fizer vídeo novo ou live. Use o espaço para comentários para deixar opinião, sugestão, dúvida e crítica. E quem tem Instagram me segue por lá no @JorgeNicola. Beleza? A gente se vê em breve. Tchau, tchau!